Nós do Guanabara.info estamos aqui para desmentir todas as acusações de que estamos viciados em Rock Band. Isso é uma calúnia. Aproveitamos para informar também que toda a trilha sonora desse episódio é do Rock Band. Bom demais! Do Guanabara.info. Olá, amantes da tecnologia! Sejam bem-vindos ao 47º episódio do GuanaCast. O meu nome é Gustavo Guanabara e eu vou tirar o meu carro da garagem, porque ele está ocupando um espaço onde eu poderia criar uma empresa de sucesso. Verdade, verdade. Olá, meu nome é Rafael Guanabara e olha o que eu trouxe. Rock Band. Dá uma jogadinha só. Não, pelo amor de Deus. 10 minutos. Não, só uma música. Não. Estamos reunidos sem Rock Band dessa vez, pelo amor de Deus, para gravar o nosso próximo episódio de História da Computação, Rafa. Tu não gosta dessa série mesmo, né? Não. Mas eu acho que desse você vai gostar. Difícil. Sabe por quê? Por quê? Nós vamos falar de empresas como Intel, Microsoft, Xerox E Guanabara.info. Não, esse ainda não entrou na história, cara. Então, se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma dúvida em relação à criação de empresas como Intel, Microsoft, Digital Research, Xerox... Então, Apple, né? A Apple. A Apple. Se você fala Apple no lugar de Apple, escute esse episódio. Rafa. Já começa de má vontade, ó. Ah, já começou? Olha só, tem duas coisas que a gente tem que separar. Primeiro, a máquina do tempo, confere. E a tua máquina fotográfica. Verdade. Que tem que ter. Tem que botar a gasolina. Na máquina? Não, na máquina do tempo. Não, a nossa máquina do tempo é igual igual o DeLorean no segundo. GNV. É lixo. Só relembrando, no último episódio de História da Computação, o link vai estar aí na postagem. Quem não escutou ainda, acompanha. Esse já é o terceiro episódio de História. Tu aguentou isso tudo, Rafa? Que pariu. E essa, cara, eu acho que é o momento mais impressionante da história da computação. É o momento que eu mais gosto, nos momentos de aula, quando eu conto essa parte da história, é o momento que eu mais gosto. E só relembrando, no final, o episódio anterior terminou em 1964. Eu não lembro nem o que eu almocei ontem, porque eu me lembro de 1964. Não, é 64 e 65. Deixa eu só relembrar o finalzinho, escutem ele todo. Em 1964, Seymour Cray criou o CDC 6600. O que esse computador teve de importante? Ele foi o primeiro computador com vários cores, tá? Múltiplos processadores. Então o i7 já existia. Exatamente. E em 1965, foi criado o Burroughs B5000. Você lembra o que esse computador faz? Tá na pauta, pode ler. Primeiro computador a executar programas em Algol. Ó. Olha como eu lembro. Exatamente. E esse Algol deu origem ao Pascal, não foi isso? Isso aí. Como é que tu descobriu? A pauta maravilhosa. Porque olha só, o Burroughs B5000 foi o seguinte, foi o primeiro computador a executar programas feitos numa linguagem de programação. Que até então era microinstrução. Quem programava o computador é quem construía o computador. Isso deu margem pra quê? Pra empresas começarem a ter computadores, certo? Foi? Foi. Então, isso foi o nosso episódio. Terminou o segundo episódio de história aí, com o Burroughs B5000. Quem escutou, lembra. Quem não escutou, vai lá e ouve antes. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Vou voltar uns 11 anos atrás, só pra eu te mostrar um negócio. Meu Deus. Em 1954, um cara chamado Jeff Van Damme... Caramba, não pensei que ele fosse tão velho assim. Não. Luta pra cacete. Não é o Van Damme. Ah, tá. É Jeff Van Damme. Primo dele. Certo? Jeff Van Damme fez o seguinte, ele idealizou... Cara, em 54 só existiam aqueles computadores gigantescos. Jeff Van Damme, em 54, disse o seguinte, olha, eu quero criar um projeto de um computador que seja fácil de usar e que seja barato para uso nas empresas. Surgiu a positivo. Não. Não, porque olha só, em 1954,
Se uma pessoa chega e fala que quer construir um computador barato, vamos chamar ele de no mínimo de retardado, não é isso? O pobre. Pra que uma empresa vai querer um computador? Computadores são pra nerds malucos que não tem o que fazer. Computadores são pra calcular trajetória de foguete. Uma empresa não vai precisar de computador em 1954. Máquina de escrever tá bom. Exatamente. Tá? Então, em 54, Jeff Van Damme disse isso. Ok? Guarda na memória aí, que a gente já vai voltar nisso. Vamos avançar 10 anos? Entra na máquina aí, Rafa. Ai, Jesus. Em 64, vamos a Stanford, tá? Estamos em Stanford. E eu vou apresentar a você, olha ele aí, Douglas Engelbart. Feio pra burro. Douglas Engelbart, esse cara aí que tá do teu lado, tira uma foto dele aí. Ele criou um dispositivo chamado XY Position Indicator for a Display System. Olha que bonito. É um animal. Né? Então ele é um indicador de posição XY para um sistema de tela. Tá? Esse é o nome do dispositivo. Mais tarde, esse dispositivo ele vai ser rebatizado. Sabe que nome que ele vai receber? Não faço Faz ideia. Não tá na pauta aí. Eu posso perguntar a ele. O que é um dispositivo indicador XY para a tela? É um mouse? É o mouse. Ai, meu Deus, você inventou o mouse, filho. Exatamente. Tapinha nas suas costas. Obrigado. Olha só, em 64, o cara idealizou um dispositivo que mostra a posição XY numa tela. Isso é um cursor. Claro que o cursor não era uma setinha, ele era um quadradinho. Mas, um retângulo, né? Quadrado não. É tudo, era um quadrado. Mas, tudo. Então, nessa época, Engelbart idealizou isso. Idealizou e construiu o primeiro. Olha o primeiro mouse, Rafa. Olha isso. Que bosta. Caramba, hein? Ele era de madeira, era um quadrado de madeira. E o legal é o seguinte, foi o assunto do Juvenal essa semana. O rabinho do mouse sai pra trás. Hoje, se você olhar um mouse, olha o meu aqui. Mas o mouse tem um rabo pra trás, não tem? Um rato não tem um rabo pra trás? Sim, mas olha só, olha o meu mouse aqui. Pra onde tá saindo o rabo? Na frente. Na frente. O rabo sai pra trás. Por que o rabo agora sai pela frente? Você nunca pensou nisso? Não sei. Tá vendo, né? Olha só, por que ele saía pra cá, pra trás? Por que ele não sai mais pra trás? Porque as pessoas prendiam com o cotovelo na hora de usar. Então quem inventou... Você era português, filho? Douglas? Não, ele quis que o rabinho fosse pra trás, pra parecer um rato, cara. Ah, tá. Só que isso incomodou esteticamente e a usabilidade disso foi difícil. Então o rabinho foi pra frente, tá? Então hoje o rato sente gosto de merda. Verdade, caga na cara. É por isso que morcego também não pode cagar dormindo. Senão ele caga na cara. Tipo, acorda, mano. Vambora pra 68. Eu não consigo. Ai, meu Deus do céu. Vamos pros States. Vamos avançar agora. Vai. 68. Nos Estados Unidos. Consigo, cara. Fala, mamãe, cachorro. Caga na cara. Vambora, olha o foco. Olha o foco. Bicho bobo, cara. Bora. Eu tô imaginando um rato com um tarugão na boca. Já deu. Um choquito. Ih, caralho. Aí, filho. Caralho. Em 1968, Rafa, estamos nos Estados Unidos agora. Estados Unidos. Vou apresentar duas pessoas, não tem nada a ver com informática. Gordon Moore e Robert Noyce. Os dois são físicos. E o Robert Noyce foi um dos caras que criou o circuito integrado. Tá? Então não é pouca bosta, não. É um pinico cheio. Exatamente. Eles criaram uma empresa chamada Integrated Electronics Corporation. Eu já fico olhando pra sigla, pego a primeira letra. Exatamente. Pega as 3 primeiras letras da primeira palavra e as 2 da segunda. Intel. Ó, eles Beleza. criaram a Intel, que é a Integrated Electronics. Pai da Demi Moore. Avô, né? A banda Demi Moore, não. O Gordon Moore. Ele é químico e físico. E o Robert Noyce é mais famoso, né? Que ajudou a criar o circuito integrado. Nunca ouvi falar. Eles criaram o seguinte, eles criaram uma empresa, né? Óbvio. Robert Noyce acabou de criar o circuito integrado. Então, vamos criar uma empresa para construir o quê? CI. Né? Fazer pão. Não, né? Vamos fazer CI. E eles começaram a fazer CI de memória, que é o CI mais barato que tem pra fazer. Que tem mais abundância hoje, é CI de memória. Então, em 68, surgiu quem? O
Moore lá, o CI, a Intel e o CI de memória RAM. Isso aí. Então surgiu a Intel em 68. Eu vou só dar uma adiantadinha que logo depois, em 1970... Dá pra ir a pé. Isso, na Califórnia, pertinho aqui, né? Vamos andando que leva 2 anos, né? Em 1970 foi fundado o PARC. PARC significa Palo Alto Research Center. Né? É Centro de Pesquisa de Palo Alto. Palo Alto é o Vale do Silício, tá? Na Califórnia. E a Xerox criou o PARC. O que é o PARC? Ele é um centro de pesquisa que eles contratavam inventores, contratavam pesquisadores da área de tecnologia para criar algo mais para a Xerox. Eles criaram esse PARC, né, o PARC, que o objetivo era criar novas tecnologias que não fosse máquina de Xerox, porque a Xerox estava vislumbrando uma nova área de desenvolvimento, que é a área de tecnologia. Sabe quem foi chamado, o primeiro a ser chamado? Foi Engelbart. Quem é Engelbart? Não faço ideia. Você tirou uma foto dele ainda há pouco. Ah, sim, é o Douglas português, né? Exatamente. Que inventou o mouse com Que rapatagem. inventou um mouse que come bosta. Porra, o controle. Pra quem tá escutando a edição, eu fiquei 10 minutos rindo aqui. Então, o mouse foi uma das primeiras... Quem colocou o mouse pra funcionar, né? Quem colocou realmente o mouse num projeto... Cara, inventou um negócio que não funciona? Não, o mouse funcionava. Ah, sim. Só que assim, quem colocou na prática, criou um software pra isso, foi a Xerox. Ah, sim. Então Engelbart foi convidado pra pesquisar pra Xerox. Só pra você ter uma ideia, Rafa, durante a história, não foi logo de prão, não foi logo de cara, não. O PARC inventou algumas coisas. Como, por exemplo, vamos ler aqui nós dois. Mouse, né, do Engelbart. Quem foi a próxima? Gráfico em cores. Outra coisa que é muito utilizada hoje, não sei se você sabe, Rafa. Editor de texto WYSIWYG. Sabe o que é o WYSIWYG? Não faço ideia. WYSIWYG é uma sigla que quer dizer What you see is what you get. Tá? O que você vê é o que você tem. Como é que é o Word hoje? Se você quer uma coisa em negrito, ele aparece em negrito. Sim. Se você quer uma coisa com letra grande, aparece a letra grande. Sim. Você lembra quando a gente usava aquele WordStar? Eu lembro quando a gente usava o edit do DOS. O WordStar antigamente era assim, na tela não aparecia negrito, mas quando você imprimia, aparecia. Ah, sim. Não é isso? É verdade. O WordStar não era WYSIWYG, tá? O WYSIWYG é assim, o que você tá vendo é o que vai ser impresso. Uhum. Foi criado pela Xerox. Outra coisa que foi criado, fala aí. Ethernet. O que é o Ethernet? Ethernet é aquele negocinho ali. É o padrão que a gente usa até hoje. Esse cabo azul chegando numa placa, a placa é Ethernet. Com ondas eletromagnéticas. Isso. Outra coisa que foi criado pelo PARC, linguagem orientada a objeto, né? Que hoje é a moda, né? Uma das modas. Outra coisa que tem? Linguagem Smalltalk. O Smalltalk, que é uma outra linguagem. E, pra finalizar, foi criado pelo PARC, a impressora laser. Então, olha só, esse tipo de coisa criada por uma das maiores empresas. Só que as pessoas não sabem disso. Você sabia que o mouse foi criado foi idealizado por um cara que trabalhou na Xerox? Não. Né? Então a Xerox é a mãe do mouse, né? Caramba. Ela que criou. Pena que não tá recebendo méritos por isso, a gente vai entender por quê. Vamos avançar agora um ano. 1971. Dá pra ir a pé também. Também. E vamos voltar pra Intel. Em 1971, Marcian Hoff, Frederico Wegen, Stanley Mazur e Masatoshi Shima. Esse é chinês, japonês, Sempre tem que ter um tailandês, japonês nesse negócio, cara. Essas 4 pessoas criaram o primeiro microprocessador da Intel, que é o 4004. Tá? Que é um circuito integrado, pelo que eu falei, né? Um dos fundadores da Intel criou o circuito integrado. E o 4004, ele tinha 2.300 transistores integrados. Só? Pouquinho porque a gente tem hoje. Hoje a gente tem milhões, né? Mas pra época era muito. Imagina tu pegar 2.300 transistores e colocar numa pastilha que é do tamanho do seu indicador. Né? O seu dedo duro, né? E ele funcionava a uma frequência de 740 kHz. Isso dava uma performance igual a do ENIAC. Presta atenção, esse processador do tamanho do seu indicador, ele tinha a mesma performance do ENIAC, que pesava 30 toneladas. Levinho. Você tem noção disso? Então, a Intel, isso não precisava nem dizer, a partir daí fez um sucesso absurdo. O 4004 foi processador de calculadora, tá? Ele foi comprado oficialmente, o primeiro fornecedor que comprou o 4004 foi a Busicom, do Japão. Deixa eu adivinhar, esse tal de Masatoshi aí é da Cássio, não? Não sei, cara. Deve ter sido esse infeliz que deve ter ido pra Cássio lá levar essa processador pra calculadora da Cássio. Não sei, se foi, tu é um cagão desgraçado, né? Que deu uma chutada boa. Chutada não, tem 4 pessoas. Um é o Jack Chan ali. Só pode ter sido ele. Foi ele. Espião da porra.
Não sei. Em 1971, teve uma empresa também que estava surgindo, que é a Texas Instruments. Você já ouviu falar também, não? Já. Que é no Texas, né? Que beleza. É mesmo? E que também lançou um processador. Então não adianta a gente falar assim, a Intel foi a primeira a lançar um microprocessador. Ela lançou junto com a Texas. Então elas dividem esse mérito de ter criado o primeiro microprocessador. Em 72, um ano depois, aí lascou, né? O 4004 deu origem ao 8008. Teoricamente, o dobro, né? Pela numeração, você vê é o dobro desse 4004. Mas, na verdade, ele tinha 4.000 transistores e funcionava a 800 kHz. Isso é um pouco mais do que o 4004. Em 74, 2 anos depois, a Intel lançou o 8080. Você já ouviu falar esse número? 8080? Ainda, esse 8080 não ficou tão famoso, tá? Mas mais à frente você vai entender que teve um número que você vai olhar e vai na cara, né? Uhum. O 8080 ele foi muito usado nos primeiros microcomputadores. Aqueles computadores lá antigos. O primeiro microcomputador da história utilizou o 8080. Então ele deixou de ser um processador para calculadoras e passou a ser um processador para computadores. Isso surgiu em 1974. Nesse mesmo ano, em 74, em Seattle, teve um cara chamado Gary Kindle. Ele trabalhava para Intel. Gary Kindle, ele foi chamado para trabalhar na Intel. Até então, os computadores tinham seu próprio software, não é isso? Uhum. Esses microcomputadores, eles foram idealizados para que pessoas comuns ou pessoas com um nível de conhecimento um pouquinho bom, né, um nível de conhecimento razoável, pudesse usar. Então eu precisava do quê? O que você precisa hoje para poder usar um computador? Um sistema operacional. E não existia nenhum sistema operacional até então. Tá? Gary Kindle foi contratado para a Intel para construir um sistema operacional e criou o CP/M. Não tem nada a ver CP/M com a 22. Não tem nada a ver com a banda. Ah, tá. CP/M significa Control Program Microcomputer. Simples. Um programa para controlar um microcomputador. Então ele criou o CP/M para Intel. Na verdade, o CP/M ele foi criado para vários processadores, inclusive para esse que a gente vai falar daqui a pouquinho, daqui a um ano, que a gente vai falar. Só do que o podcast de um ano, não? Não. Ah, tá. A gente vai Então, avançar um ano. Exatamente. Então, o CP/M foi um dos primeiros sistemas operacionais para funcionar em microcomputadores. O CP/M ficou tão famoso que, mais tarde, Gary Kindle criou a Intergalactic Digital Research, que mais tarde perdeu esse nome escroto Intergalactic. Ficou só Digital Research. Tu lembra, Rafa, que nosso computador tinha um DR2 há muito tempo? DR2. Não. Não lembra, não? Não. Eu cheguei a instalar o DR2, que era muito bom. Depois a gente tem até no próximo episódio de história, eu vou contar umas histórias da Digital Research que são bem interessantes. A Digital Research, ela criou uma das melhores versões do DOS e que tomou uma cacetada da Microsoft, que vocês vão entender no próximo episódio por E quê. eu não tô tirando foto de bosta nenhuma. né? Não. Tira uma foto aí do Gary Kindle. Esse Feio. cara criou o primeiro sistema operacional. E o CP/M, óbvio, funcionava no 8080, que era o processador da Intel. Uhum. Em 75, um cara de uma empresa chamada MITS, MITS, criou o Altair 8800, que alguns chamam de Altair, mas não tem nada a ver. Não, é Altair. É Eu tô Altair. lendo Altair. Altair. Tá? O Altair 8800, né, 8800, ele era um computador. Quando eu falo computador, Rafa, o que vem na tua cabeça? Imagem mental, o que vem? Um computador, o que vem no computador? Vem Um uma monitor, torrezinha, um monitor, teclado, não é isso? Um mouse com o rabinho pra frente. Esquece. O Altair não tinha teclado, não tinha mouse, comedor de bosta. Ele era só o gabinete, ele não tinha tela. E via como? Como é que você via? Chico Xavier. Era chavinha. Chico Xavier. Não, eram chavinhas que você levantava e abaixava para a entrada de dados, e a saída eram luzes que piscavam. Que bosta. Que merda. O Altair, ele funcionava, né? Por isso esse nome de pobre, Altair. É, Altair é nome de pobre mesmo. Será que a gente tem um ouvinte Altair? Ninguém vai nunca mandou. aparecer. Ninguém. Se você conhece um Altair, bota ele pra escutar. No mesmo ano, quando o cara lançou o Altair 8800, ele custava $439. Olha que beleza. E ele não tinha nenhuma linguagem de programação embutida nele. Olha que maneiro. Servia pra quê? Pra porra nenhuma. Só pra você olhar as luzes piscando. Natal, Exatamente. Então, o que ele fez? Ele botou um anúncio numa revista especializada. Isso, tipo balcão. Falou assim, olha só, eu preciso de gente que crie uma linguagem de programação pro Altair. Esse jornalzinho chegou a Seattle, onde tinham 3 amigos. Paul Allen, Steve Ballmer e William Henry Gates. eu conheço. Quem é o William Henry Gates? Eu conheço, é o tio Bill. Exatamente. William, qual o apelido de todo William nos Estados Unidos? Bill. O nome dele é William Henry Gates III. Olha, Jesus, olha nome que de titia. príncipe, né? Olha que titia. É. Então, Essa tábua leva prego. esse cara, esse William Henry Gates, ele desde os 13 anos, ele programa computadores.
Ele fazia programas no colégio dele. Pra que ele fazia? Ele chegou a alterar o programa pra ele ser colocado... Olha que maneiro. Ele chegou a mudar o programa do colégio dele, o programa que separava a turma, pra ele ficar numa turma só com meninas. Olha que beleza. É porque ele queria perguntar onde comprava o batom, onde Sei comprava lá. a calça, o número Sei de lá. sapato. Não, mas o cara é esperto. Não, já pensou? Uma sala só com meninas em volta? Ia ficar maneiro. Então ele fez, ele e o Paul Allen. Ele e o Paul Allen, eles são amigos desde a infância. Eles chegaram lá no MITS e falaram, ó, eu consigo criar um Basic é uma linguagem, né? Pro MITS, pra ser oferecido no MITS. E eles criaram com isso uma empresa pra desenvolver o Basic pro MITS. Você ganha uma bala se você acertar o nome da empresa. Caramba. Já Fugiu. ouviu falar, né? Fugiu. Qual o nome? Microsoft? Microsoft. Ah, tá. Então, a Microsoft, ela surgiu... Microsoft que eu lembro de Rock Band. Não, esquece, abstrai, vamos lá. Em 1975, surgiu a Microsoft, pelas mãos de Paul Allen e William Henry Gates. Depois Tem o louco. veio o cara do Steve Ballmer, e depois veio esse amigo quando a empresa já estava um pouquinho maior, tá? Mas esses três aí, eles se conheciam desde essa época. Tá? Steve Ballmer, então, é um abeiro. Exatamente. Tá? Ele é um homem de negócios. Ele largou. Sei. Eles faziam faculdade de direito, eles abandonaram a faculdade para poder abrir a Microsoft. Hoje, se eu abandono meu emprego para abrir uma empresa de software, legal, né? Pode dar certo. Em 75, cara, quem ia dar certo com essa bosta? Louco. Era maluco, cara, é maluco. Tudo bem, o Gates, né, o William Gates, ele é de uma família rica, haja visto o terceiro aí no nome dele. Eu pensei que a gente tivesse nascido na Rocinha. E que se desse merda, né? Tudo bem, tranquilo. Vamos voltar pra casa e vamos viver às custas do meu pai. Só que, graças a Deus, deu certo. Fale bem ou fale mal, deu certo. O cara não é um dos homens mais ricos do mundo à toa. Só pelos lindos olhos azuis dele. No mesmo ano, em 75, em vez de Seattle, vamos pra Califórnia. E vamos conhecer duas pessoas. Um chamado Steven Wozniak e outro chamado Steve Jobs. Esse eu conheço também. Também. Foram os dois caras Essa que eles... barba mal feita eu conheço. A ideia deles... O que tinha no mercado em 75? De computador. O que tinha acabado de ser lançado? O Altair O lá. Altair. O Altair tinha o quê? Uma caixa com luzes. Com luzes piscando e a chavinha Ok? bate-bate. Eles participavam de um clube do computador, sabe? Maluco, sábado e domingo não tem nada o que fazer, vai gravar podcast hoje em dia, não é isso? É. Eles, anteriormente, eles iam pro clube do computador, que era o Homebrew Club, onde eles ficavam estudando, né? A nova tecnologia que surgiu e tudo mais. Eles descobriram o Altair por lá. Só que em vez de eles irem trabalhar pro MITS, o que eles resolveram fazer? Vamos criar um computador nós mesmos. Steve Jobs era um loucaço. Ele trabalhava na Atari nessa época. Atari, criadora de Viciado. jogos. Isso. Ele trabalhava pra Atari. E o Steven Wozniak trabalhava pra HP, pra Hewlett Packard, que a gente viu como é que surgiu no episódio anterior também. Uhum. Então, se você não sabe a história da HP, ouça o episódio anterior de História da Computação. E ouça Tá. também uma postagem que tem do Steve Jobs no site que Isso aí. é impressionante. Maneiro. Vamos colocar nesse link, tá? Uma palestra aí do Steve Jobs, muito maneira. A ideia deles era o seguinte, quero um computador, mas não quero um computador que pisque. Eu quero um que você ligue na TV. Tudo que vai Lançou aparecer... o MSX, aquele da... Não, eles lançaram, vamos criar um computador que liga na TV. Primeira coisa que eles foram fazer, depois que viu que deu certo, vamos dar um nome pra empresa. Aí eles pensaram, pô, a coisa é revolucionária. Nós seremos inventores, porque o Steve Jobs tinha essa coisa de Deus, né? Desde então, desde essa época. Ó, eu vou ser uma pessoa muito famosa, vou ser visto como um visionário, um inventor de uma das melhores coisas do mundo. O que eles pensaram logo? Pensaram em Isaac Newton. Uhum. Tá? Isaac Newton foi um grande inventor e que descobriu muitas coisas. Tá? Tem até a história da maçã, né? Que ele descobriu a gravidade. Não foi isso? Então, qual foi a ideia? Vamos homenagear Isaac Newton e sua invenção. Foi o negócio da maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton? Uhum. Vamos Acho que criar foi. uma empresa chamada Maçã. Só que eles estavam falando inglês. Então, qual foi o nome da empresa? Apple. Apple. Que muitos desavisados chamam de De Apple. Apple. Pelo amor de Deus, não é Apple, é Apple. Tá? Maçã. Mas por que mordida? Porque depois que caiu na cabeça dele, possivelmente ele mordeu, né? Mais uma mordida só? Tava envenenado, ele morreu? Tava. Olha que maneiro o que você acabou de falar. Em 1976, só como curiosidade, tá? Um ano depois, a primeira logo da Apple, a gente vai colocar aí também, é um escrito Apple Computers, Apple em cima, Computers embaixo, e no meio tinha uma foto de uma árvore, o Isaac Newton sentado embaixo e uma maçã brilhando em cima. Tipo, vai cair, entendeu? Aham. Vai dar merda. Uhum. Nível de PDM acima do Isso, normal. alto nível de PDM. Pra quem não sabe, PDM é o quê? Pode dar merda. Isso, exatamente. Em 76,
as logos tinham que ficar mais simples, né? Pô, imagina, o cara desenhar o símbolo da Apple toda vez. Eles foram refazer a logo. E eles fizeram o quê? A maçã. Só a maçã. Essa maçã, ela era toda colorida. Tu já viu o símbolo da Apple primeiro? Já. Parece a bandeira do... Exatamente. De gay lá. Mas qual era a utilidade dessas cores? Essas cores, elas representavam a separação da luz por um prisma. Tem aquele negócio do prisma? Que entra a luz por um lado e sai tudo colorido? Sei. Exatamente isso que dava. E também foi uma homenagem a Alan Turing. Alan Turing foi um dos criadores. Nós falamos dele nos episódios anteriores. Ouça que vocês vão ver quem foi Alan Turing. Conta a história que Alan Turing se suicidou em 54. Não tem nada a ver com essa história. Nós já estamos em 75. Em 54, Alan Turing se suicidou comendo uma maçã envenenada. Caramba, eu sou um visionário. Olha que maneiro. Eu sou um visionário, vou lançar uma empresa chamada Guanabara, vou botar uma bandeira gay nela. Não, vai, então por tua conta, eu tô fora. Mas justamente esse arco-íris saiu depois que o arco-íris virou símbolo gay. E hoje é branco. Hoje tem a coisa mais Ia queimar simples. o filme dele, né? Ia, tipo Steve Jobs é boiolaço. Né? Vila de Pipa. Exatamente. Então, entenderam como é que é o negócio? Entendeu como é que é o negócio da parada? E tem aqui um negócio que eu tô lendo aqui na pauta que vendeu uma Kombi, né? Exatamente, porque olha só, isso foi só a curiosidade, presta atenção. Então eles inventaram esse computador e vamos criar o nome da empresa, foi Apple, né? Então vamos criar o primeiro computador da Apple, qual vai ser? Computador da Apple? O primeiro computador da Apple, qual é o nome? Apple I. Então o Apple I foi construído e fez um sucesso absurdo na feira do Homebrew Club. Eles apresentaram o projeto, venderam unidades mesmo sem ter essas unidades. Eles fizeram um e venderam um monte, eles foram 50, logo no primeiro dia. Louco. Para construir esses computadores, eles precisam de dinheiro. Então o Steve Jobs vendeu a van dele. Não, van não. Uma Kombi. Lá é sim. van. Né? A Kombi é aqui. E o Wozniak vendeu uma calculadora que ele tinha da HP. E tudo começou na garagem do Steve Jobs. Né? Tudo na garagem. E começaram a construir esses computadores na garagem. Tira o carro lá. Exatamente. O meu carro tá ocupando espaço, cara. É verdade. Impressionante. Então, eles criaram... Ali nasceu a Apple Computer. Maneiro. Olha que maneiro, surgiu numa garagem, o cara vendeu uma Kombi, o outro vendeu uma calculadora, juntaram o dinheiro e abriram uma empresa. Será que hoje andando com aquela Mercedes conversível ele se arrepende de ter vendido a Kombi? Com certeza não, mas no dia ele deve ter ficado na né? Mas hoje ele, com certeza, ele tá feliz, não tá não? Eu acho que não. Cheio de doença lá. Dinheiro não traz felicidade. Não traz, mas ajuda a sofrer em Miami. É verdade. Exatamente. Deixe-me o seu e seja feliz. Exatamente, dá o teu aqui que... Entendeu como é que é o negócio? Interessante. Nasceu a Apple Computer. Depois ela sofreu investimento de um cara que trabalhava na Intel. A Apple recebeu um investimento da Intel. Não foi diretamente da Intel. Ele recebeu dinheiro de um investidor da Intel também. Investia dinheiro na Intel, começou a investir dinheiro na Apple. E aí, o resto da história a gente meio que já sabe. A Apple virou o sucesso que e é hoje. quem não tararela. conhece, quer mais detalhes, aquela palestra que vale a pena assistir. Exatamente. Quanto tempo tem? 10, 12 minutos? Deve ser por isso, Em por aí. 2 partes, mas vale Por aí. muito a pena. Você vai passar a olhar esse louco de barba mal feita com outros olhos. Isso aí. Eu vou tentar lançar ela em videocast quando a gente tiver um videocast. Muito Olha show. que maneiro. Então estamos em que ano? Eu? Isso. 2008. Não. Nós estamos viajando no Ah, tempo. sim, verdade. 1977. Tô Isso. quase nascendo. Exatamente. Estamos chegando perto, né? Nós estamos em 76, vamos para 77. Em 77, né, o que existia era o quê? Computadores, né? Microcomputadores bem furrecas, né? Tipo... Positivo. Não. Tipo Altair e Apple I. A Microsoft lançou uma outra linguagem. No início ela tinha lançado o Basic e agora lançou o Fortran. O Fortran significa Formula Translator, né? Na verdade, o Fortran ele é uma linguagem para matemático. Ele é usado porque os cálculos matemáticos dele são feitos muito rápido e ele tem uma precisão muito grande. Tá? Em 77 a Microsoft lançou isso. É só uma observação. Em 78, Só passamos, né? quando eu nasci, a Intel já era uma empresa absurda, né? Altos lucros e tudo mais. E o presidente Andy Grove viu que o negócio de microprocessador estava dando certo, que as empresas pequenas estavam ganhando dinheiro. E aí vão fazer o quê? Vamos lançar processadores, microprocessadores bons para computadores. E aí lançaram 2 séries, a 8086 e a 8088. 8088 te lembra alguma coisa, Rafa? 8088 me lembra a continuação daquele tal do 8080 lá em cima. Lembra, mas aí você vai... É porque você não pegou bem essa época. O 8086, só pra você ter uma ideia, ele já tinha 20 mil transistores e funcionava a 10 MHz. E como curiosidade, era um processador de 16 bits. Isso é, ele executava a palavra do computador, ele entendia 16 bits. Em 79, um ano depois, lançaram o 8088, Ah, eu nasci. que funcionava a 10 MHz
também, os mesmos 10 MHz, só que ele tinha 8 bits. Pô, peraí. Se eu falo pra você, 8086 ou 8088, qual deles é melhor? Pra mim, 8088. Isso. Mas, na verdade, o 8086 tinha uma palavra maior, tá? Então ele tinha um maior poder de processamento, teoricamente. Só que, por compatibilidade com o 8080, que era um processador mais famoso até então, eles voltaram pro 8088 a ter 8 bits. Esse 8088... Essa é a parte importante. Uma empresa que nós já falamos, que era a International Business Machine, que é qual, Rafa? É Intel. International Business Ah, Machine. sim, IBM. A IBM É tudo internet aí. viu que o povo tava criando um monte de computador, um monte de processador, que estavam começando a ganhar dinheiro, e a IBM era a maior empresa até então. O que nós vamos fazer? Vamos criar um computador. Só que esse computador vai ser, não é pra empresa, esse computador vai ser pra pessoa comum, vai ser pra personal computer, vai ser um computador pessoal. Personal computer, a sigla é o quê? PC. Foi lançado o IBM PC. Na verdade, conta a lenda aí que eles pegaram um monte de sucata de computador velho da IBM, juntaram no microprocessador Tipo o que a Positivo pessoal. faz. Exatamente, que a Positivo faz hoje, a IBM já fazia. faz tempo. Fazer vídeo. Eu quero ver o dia que a Positivo vier patrocinar a gente vai ter que falar bem dela. Positivo. Aí eu quero ver. A primeira coisa que a IBM fez foi chamar a Digital Research. Quem era a Digital Research, você lembra? É aqueles caras lá em cima. Exatamente. Não lembro deles, não. Era a empresa do Gary Kindle, que criou o CPM. 22, é verdade. Certo? Teoricamente, eu vou contactar a Digital Research porque ele vai ter um sistema operacional pra mim. De uma forma ou de outra, deu merda. Certo? Não sei o que houve. Mas parece que o CPM era muito caro. Eles cobraram muito caro pra ter o CPM no IBM PC. Uma pequena empresa ouviu falar que a IBM estava precisando de um sistema operacional e foi lá oferecer. Ó, vou oferecer aqui um sistema operacional que eu tenho. Essa empresa se chamava Microsoft. Ok? Malandro, Chegou lá e né? falou, olha só, o CPM é caro, eu vou te fazer um sistema operacional baratinho. Ele vai se chamar DOS. A Microsoft foi lá na IBM, 3 caras, assim, novos, jovens, com uma empresa que fazia uma linguagem de programação bosta para um computador bosta, chegou na IBM e falou, ó, eu tenho a solução para os seus problemas. Seus problemas acabaram. Só que, Rafa, eles não tinham nada. Eles não tinham um sistema operacional. Que maneiro. Tu chega numa IBM e fala assim, ó, eu tenho a solução para os seus problemas. Vira as costas e fala assim, deu. Verdade. Mas deve ter sido o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E aí, só que é o seguinte, Paul Allen conhecia um cara chamado Tim Patterson, que trabalhava numa empresa chamada Seattle Computers, que tinha criado não é simulador, ele tinha criado uma versão do CPM, só que Um emulador. não é bem emulador, ele criou uma imitação. Certo? Uma imitação do CPM. Xing-ling. Exatamente. Tanto que aquela coisa do prompt, lembra do prompt? Lembro. Era C, dois pontos, barra, maior. No CPM era C maior, certo? Então ele criou uma imitação do CPM e chamou de QDOS. Esse Q não sei de quê, entendeu? Então, não sei de que. Exatamente. Então Tim Patterson tava lá, um belo dia, trabalhando na sua empresa, e chegou um garoto chamado Paul Allen, não era bem garoto, ele é um pouquinho mais velho, e ofereceu 50 mil. Eu entendo. Na hora, não é? Ô, Putz, o que tu vai fazer? Olha só. tchau e benção. Tu criou um negócio, tá imitando outra empresa, fez na brincadeira, né? Fez por fazer. Chega um cara e oferece 50 mil. O que tu vai fazer? Ah, eu vou falar, não quero não. Pode ir embora. Tu vai fazer isso? Aham. Nem O cara vendeu 50 mil feliz da vida. E a Microsoft fez milhões em cima disso. Ela alterou um pouquinho. Alterar um pouquinho significa tirar Q2 e chamar de MS-DOS. Verdade. Certo? Que era o Microsoft DOS. Mais tarde, Tim Patterson foi trabalhar na Microsoft, mas acho que por pena. E em 1900... Aí aconteceu um monte de bosta com a Digital Research, que se negou a oferecer o sistema para a IBM. Mais tarde, a Digital Research foi comprada pela Novell, mas isso é história para um próximo, Verdade. ok? E Então, 91 é muito novo. Exatamente. Então, em 80, surgiu o IBM PC. Hoje a gente chama de PC qualquer computador, não é isso? Verdade, até Mas na- notebook o nego chama de PC. Mas, na verdade, o verdadeiro PC é de quem? IBM. Só da IBM. Isso é marca registrada. Mas a gente chama de PC. Tanto que você vê alguém chamando computador que você vende de PC? Você vê anúncio? Compre seu PC aqui. Não. A gente chama de PC por jargão. Tá? Na verdade, PC é marca registrada da IBM. Não pode ser usada por nenhum fabricante. E se usar P.C. Não de sei. personal computer? Ou Paulo César, Pode ser. Pedro Cardoso. De Melo. Não sei. Em 1980 surgiu o primeiro computador pessoal, que foi um computador voltado para as pessoas terem em casa. Então vamos passar mais para frente. Quer dizer, não vamos sair do ano não. Vamos para Califórnia de novo. Bora. Pega o ônibus aí.
Em 1980, a Xerox... Lembra o que a Xerox criou? A Xerox criou o mouse, não foi isso? Não. Sim, mas onde Ele foi criado o realizou. mouse? No parque. Ah, foi no parque. Certo? Andando de bate-bate. Em 80, a Xerox pegou o projeto do mouse e falou assim, olha só, existe um negócio aqui, em cima da mesa, uma caixinha, que mexe e mexe um quadradinho na tela. Vamos ter que criar alguma coisa que use isso. Existe uma ideia chamada WIMP, tá? O que é WIMP? Tá vendo a sigla aí, não tá, Rafa? Sim. WIMP. WIMP foi um conceito criado que era o seguinte: Window, Icon, Menu, Pointer. Janela, ícone, menu e ponteiro. Usando essa teoria, a Xerox criou o Xerox Star, que foi o primeiro computador portátil a ter interface gráfica, a ter janelinha, você arrastava a janela, você clicava, tá? Existia tudo que a gente usa hoje, surgiu em 1980. Ah, mas não mandava Budipok. Não mandava Budipok ainda. Mas em 80 surgiu a interface gráfica. Tem gente que pensa assim, a Microsoft copiou a Apple. Lixo. A Apple copiou a Xerox. A Xerox inventou tudo e não inventou nada, já percebeu isso? Que hoje ninguém reconhece Ninguém, de bosta cara. nenhuma. Você só sabia a máquina que de tirar Xerox. Exatamente. A Xerox se transformou historicamente na construtora da máquina de Xerox. Sabe por Acabou. que eu fico puto às vezes? Ah. Eu vou tirar uma Xerox, tá lá o papel. Xerox, 20 Aham. centavos. Aí tu entra pra tirar a Xerox, é uma HP. Exatamente, mas nós falamos isso no episódio da Google. A Xerox conseguiu uma fama tão grande que ela virou sinônimo de produto. E virou até Verdade. verbo. Lembra disso? É Xerocar. Xerocar. E Google também virou, né? Gugar. Lugar. Em 1980, a Xerox criou o que seria o primeiro computador, só que ele nunca chegou ao mercado. Rafa, raciocina comigo. Nós estamos em 1980. Você é Não, você não tem um ano. Você é diretor da Xerox, certo? Senta aí como um diretor da Xerox. Bonito. Eu sou pesquisador da Xerox. Você é um, Eu sou você é um furreca, bosta. isso. Eu dependo do seu dinheiro. Isso aí, você é um bosta. Quer dinheiro? Eu quero. Tô precisando. Eu vou pra São Paulo. Olha só, eu chego na tua sala e falo assim, olha só, senhor Rafael, seu nome é Rafael ou você quer escolher outro nome? Não, pode ser Rafael, Rafael. meu nome bonito. Senhor imponente. Rafael, nós estamos aqui, criamos aqui um computador pra pessoa usar em casa. Foda-se. Você tem em casa, presta atenção. E vai ter um negócio desse aqui, olha que bonitinho, chama rato. Ah. Você balança o rato e a pessoa pode usar o computador. E se o rato se emputecer um dia? Ele caga na boca. Olha só, esse negócio de cagar na boca vai pro resto da vida, né? Tu sabe disso. Presta atenção. Tem um rato aqui, seu Rafael. E o seu balança o rato. Aí se o Rafael fosse viado... Tava em cima da mesa já. Rafa, você é um grande executivo da Xerox. Eu não Você vai posso subir na aceitar mesa. um projeto chamado Rato? Não. Que você balança e mexe com assim? Não, pega na minha balança e vai embora. Exatamente. E computador era pra pessoa comum? Não, computador é pra... Só pra maluco, cara. Você tinha que empresa. digitar um comando de 3 km pra poder usar ele. Pra que balançar mouse, cara? Pra que balançar ratinho? Porque pra gente, ouvir mouse é tranquilo, né? Pro americano, ele ouve rato. É verdade. Não é isso? É óbvio, ele vai ouvir mouse, né? Mas ele vai entender rato. Os caras dos executivos, eles literalmente cagaram por esse projeto. Certo? Defecaram e caminharam. Cagaram e andavam pra não fazer Monte Grande. E aí, o que a Xerox fez? Pô, encosta esse pessoal do projeto Star. Nessa mesma época, um ano depois, um grupo foi visitar a Xerox, o Palo Alto Research Center. Se você tem um centro de pesquisa, se você tem uma empresa de informática que quer crescer e existe perto da tua casa um negócio chamado Centro de Pesquisa para Informática, o que você vai fazer? Ou vou mandar explodir aquela bosta toda, Exatamente. ou vou me juntar. Exatamente. Teve um grupo liderado por um cara chamado Steve Jobs, que já tinha criado o Apple I, já estava no Apple II, que estava fazendo um sucesso absurdo, foi lá, né, ofereceu uma graninha pra Xerox, né, pra ajudar nas pesquisas e tudo mais. Sou teu amigo. Tem alguma coisa sobrando aí? O que você vai falar? Tem Pô, um mouse. tem uma porra chamada rato que tá ali no canto. Quer levar? Pode levar. E aí tem uma bosta chamada Star que tá ligado nesse rato. Leva essa bosta, cara, que isso não serve a porra nenhuma. E aí o que aconteceu? A Apple levou o projeto do Star de lambuja, de grátis. A Xerox, quer dizer, a Xerox é um eu, consequentemente, também sou, porque eu Também sou presidente da você Xerox. entregou, cara. Eu Na sou verdade, um você deve estar viado. morto, na Eu verdade. sou um viado. Na verdade, você deve estar morto de desgosto, porque você jogou fora um projeto que poderia ter dado bilhões pra Xerox, Eu sou um viado. certo? E aí surgiu um projeto, dentro da Apple, existia um projeto que era meio comandado por um cara chamado Jeff Van Damme. Ah, é o lutador? É, rapaz, você lembra? Foi a primeira coisa que a gente falou. É verdade. Quem era Jeff Van Damme? Ele disse que um dia existiriam computadores como? Baratos. E fáceis de usar. Isso aí. Ele ajudava num projeto chamado LISA, que era Local aquele, Integrated Software Architecture.
Eles criaram o projeto Lisa, ele surgiu em 78, mas só em 81 eles vislumbraram essa possibilidade de ter uma interface gráfica e tudo mais, quando o quê? Quando o Steve Jobs conseguiu tirar o projeto do Star, da Xerox. E lançaram um computador chamado Lisa. Lisa, existem duas histórias. Um que ele é Local Integrated Software Architecture e outro porque o nome da filha do Steve Jobs era Lisa. E eles lançaram o Lisa por módicos $9.995. Não era nem $10 mil, coisa barata. Então o Van Damme devia estar arrancando os cabelos, né? Porque computador... Mas olha só, $9 mil para um computador estava barato na época. Ainda mais um computador revolucionário como o Lisa, que tinha tela gráfica. E tinha até um rato. Exatamente. Na verdade, esse projeto do Lisa não deu muito certo, não. Mas ele foi um projeto revolucionário. Até porque o preço estava muito grande e as pessoas comuns que queriam ter computadores sabiam usar o modo texto, não o modo gráfico. Achava que o modo gráfico era meio viadagem. É. Até hoje, cara. Você tem um computador da Apple, Rafa? Eu não. Por quê? Porque é coisa de viado. Olha o Cauê escutando o podcast aí. Coisa de titia. O Cauê tem um Apple. Não, mas olha só, o Apple hoje, ele é visto como uma coisa assim, é muita frescura. Mas não é, cara. Nessa época, já tinha essa imagem. Criaram o Lisa, não foi um sucesso muito grande, mas que depois virou um sucesso retumbante, que foi o Apple Macintosh. Que nós vamos falar no próximo episódio. Certo. Nós vamos finalizar com o seguinte. Em 1982, a Intel lançou uma série chamada 80286. Ah, o nosso primeiro computador. Exatamente. Um gabinete de forno autolimpante. Exatamente. O 8088, só como curiosidade, ele começou a se chamar PC XT. O nosso Lembra era do AT. XT? Por isso que você não lembra do XT. O PC XT era o 8088. Ah, sim. O Certo? nosso era AT. O nosso era AT, que era o 80286. Ah. Que perdeu esse 80, né? Porque já virou íntimo, né? E virou o quê? 286. 286. Esse processador já era 16 bits, tinha 134 mil transistores Poderoso. e ele funcionava a duas frequências. Lembra disso, Rafa? Era tudo ele. 8 e 12 MHz. Show Ele de- normalmente funcionava a 8 e pra ir pra 12 você apertava o quê? É o turbo. Exatamente. Que Dava maneiro, um- lembra? Nós fazia um... Exatamente. Quase E levantava. funcionava flutuava. rápido. Era rápido, na época Pra era rápido. caramba. Tinha 1 mega de memória, lembra? Caramba. 4 MB de HD. Isso. Sem mouse. E nesse mesmo ano, a Microsoft fez um acordo com a Apple para começar a desenvolver softwares para ela. Galera, tem muita coisa ainda nessa história. Não tem como eu fazer esse episódio ficar com 5 horas, tá? Então nós teremos a quarta parte de história. Mas, Rafa, responde sinceramente. Tu tá gostando mais dos episódios de história agora? É, porque agora eu tô conhecendo, né? Eu já nasci. Isso 79, aí. 80, Então, 80, 80. Isso aí. Então, o próximo episódio de história, a maioria de nós, né, dos ouvintes, já Nossos nasceu. pais. Vivenciaram essa época, Verdade. ok? Se bem que aquela época de 64, 67, Lisane já nasceu também. Lisane já tá coroa já, pô. Ela vai mandar comentário, cara. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem nesse episódio. A galera gosta bastante de episódio de história. Esse foi uma história bem legal. Ainda tem muita história pra contar. Vai ter gente que vai falar: vocês copiaram o episódio do filme Piratas do Vale do Silício. Não é cópia, cara. Aquilo ali é uma referência. Eles têm alguns erros. Rafa, você assistiu o filme? Não. Eu te dei o DVD, Positivo. né? E tá lá encostado até hoje, né? Positivo. Nem tirei do saco. Então ainda. vai pra casa agora e assiste ele que você vai gostar. Não, com a bateria do Rock Band lá do lado da minha cama. É não verdade, Vou assistir mesmo. E olha só, e eu tenho um negócio pra falar. Nós aqui temos algumas cópias originais do Piratas do Vale do Silício. Originais, Vamos não fazer é, uma enquete? não é coisa, não é pouca bosta não. Eu tenho, que eu comprei diretamente com o fornecedor, tá? Que Caixa é fechada. caixa fechada e tudo mais. Se alguém estiver interessado, na verdade, esses filmes, os alunos que gostam, eu vendo esses filmes pros meus Pronto. alunos. Original. Pronto. Se vocês quiserem uma Caramba. cópia original, fala comigo, manda uma mensagem que vocês Por quiserem. módicos eu 110 faço- reais, porque é raro. Não, não é nada disso não. Manda uma mensagem que a gente vê o preço. Lá garantia. Exatamente. Falou? Falou. Então, galera, um abraço, até a próxima e vamos pra onde agora?